Vamos começar, sexta-feira 15h30. Felipe, io non tive mais notícias suas, ma è molto bom te ver. Maria Fernanda, per la quinta vez, boa tarde. Non si espressa. Ai, 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 ai. Maria Fernanda, sta mi ouvindo? Sì, no. Che acontece, signor? O teu microfone è desligado. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem, querido? Desculpa pela demora. Não, já tem nota zero antecipado, pensa-te. Boa tarde, professor. Agora deu certo. Oh, boa tarde. Maria Fernanda, pode falar? Agora deu certo. A internet estava ruim aqui. Está um pouco ruim. Por isso que atrasou, né? Emanuel, você me fala... Aproveitando. Tava coisando aqui a internet. Tem problema na internet ali também? Nossa Senhora. Lorena, você consegue me ouvir? Sim. Ah, bom, não consigo te ver. Bom, bem-vindos a este curso de latim. Finalmente entramos no latim sério. Maria Fernanda, pode falar? Pois Maria Fernanda está travando. Não consigo te ouvir. Bom, estava dizendo, bem-vindos ao curso de latim sério. Vocês todos já aprenderam a pronúncia correta do latim, assim como foi ensinado e ainda é ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana, tá? O latim que nós lemos até agora é aquele da Igreja Católica, né? A pronúncia chamada escolástica, que é das antigas escolas católicas. E agora vamos entrar melhor, mais no detalhe da gramática. Lembrando que a gramática do latim é a base da gramática das nossas línguas, então não muda nada. Como vocês já perceberam, com mínimos, aprendemos o que é um substantivo, o mesmo significado na língua latina, o mesmo significado na língua portuguesa. O que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, um advérbio, etc. Né? Agora entramos mais a fundo na questão. Agora eu preciso, João Pedro, se você pode ler, por favor, o sistema de acentuação adotado neste livro, que é na página anterior ao primeiro capítulo. Devagar, por favor, de maneira que todos entendam. Lembrando sempre que eu preciso de vocês que me falem se tem algo que não é claro. Porque... Aonde, professor, é para ler? Como? Aonde que é para ler? A página anterior do capítulo 1. O sistema de acentuação. Achou? Não. Vai no capítulo 1. Na página anterior é aquele que deve ler. Ah, achei. Bom, devagar, por favor. Só um momento. Lembro mais uma vez que preciso que vocês me falem se tem algo que não é claro. Tá bom? Porque vamos devagar, de maneira que eu possa explicar da maneira melhor possível para entender. Porque é uma língua complicada. Não é uma língua impossível, mas é uma língua que tem uma estrutura diferente da nossa.
da nossa língua. Ou seja, geralmente o verbo é a última palavra da frase, mas é a primeira palavra que você deve olhar antes de traduzir. Né? E, logicamente, devendo traduzir in lingua portoghese corretta, non pode deixar o verbo come ultima palavra da frase, né? E Manuel deve perder o vício de inventar palavras que não existem, que não estão escritas, tá? Precisa manter fidelidade ao texto. Manuel, está me ouvindo? Manuel? Travou, ele também. Nossa! Lì parece travado. Bom, João Pedro, vamos começar. Pode ler, por favor? Devagar. Sinais de quantidade. Bráquia indica vogal breve. P. Por exemplo. Por exemplo. Fábula. Macron indica vogal longa. Por exemplo. Vene. Em latim, o acento recai regularmente sobre a penúltima sílaba, quando esta é longa. Em tal caso, não empregamos no presente livro nenhum sinal. Não empregamos no presente livro nenhum sinal. Por exemplo, amare, pronunciar amare. Amare. No, pronunciare amare, perché è accento tonico è sobre o A, segundo A. Amare, né? Agora quero explicar melhor. Na língua latina, nos textos latinos, não existe nenhum tipo de acento. O acento é colocado nos textos de gramática para ajudar a pronúncia. Então, nós vamos encontrar neste texto de gramática dois tipos de vogal. Dois tipos de acento. A bráquia, que indica vocal breve. A bráquia indica exatamente qual é a sílaba que você não deve colocar o acento tônico, deve colocar na sílaba anterior. Então, no caso de fábula, você não pode pronunciar fabula, porque sobre o U tem um acento breve. Deve colocar acento tônico na anterior. Fábula, né? Ao invés, o Macron, que indica vocal longa, ali indica também o acento tônico onde deve ser pronunciado. Ok? Por isso, se nós encontramos a palavra amare, nós colocamos o acento tônico na penúltima sílaba. Geralmente a penúltima sílaba é aquela que tem o acento tônico, que deve ser pronunciado. Mas se sobre a penúltima sílaba tem um acento breve, não pode colocar a tônica ali, colocá-la anteriormente. Depois vamos explicar melhor, é técnico demais. Ok? Quando a penúltima é breve, continuando João Pedro. Quando a penúltima é breve, o acento recai sobre a antepenúltima. Em tal caso, indicamos sempre a quantidade da penúltima. Por exemplo, legere. Não, ali não pode pronunciar assim, porque tem acento breve na segunda E. Deve colocar a tônica na primeira. Leggere. Legere. Pronunciar legere. A quantidade das outras sílabas não é indicada neste livro, senão em casos excepcionais, quando exigida por alguma razão especial, assim no ablativo. Rosa, para distingui-lo do nominativo. Rosa. A pronúncia, como? É rosa ou rosa? Rosa, com R bem rotolante, né? Se si lembra, era Rufus, non era Ufus, né? Non è com R francesa, come la língua portuguesa ensinou, ou ensina.
Qual è la differenza entre rosa con accento longo e rosa con accento breve? Che na época mais antiga, quando a palavra tinha acento longo, era mais prolongado, como dizer rosa, né? Ao invés de rosa com acento breve, rosa. Só que esta diferença se perdeu. Então pronunciamos rosa com acento longo e rosa com acento breve. Não muda nada. Importante é o R que seja bem pronunciado. Claro? Se tem dúvidas ou perguntas, podem falar, senão avançamos. Maria Fernanda. Só tô falando que eu já aprendi a braquia. E ainda eu vou aprender agora a macro. A bráquia já conhecia? Já conhecia. Uhum. A macro é acento longo chamado, né? Aquele tracinho colocado em cima da vogal, né? Manuel, tudo claro por enquanto? Sim? Felipe? Lorena? Sim? Bom, quem quer começar? Manuel, primeiro capítulo. Manuel, primeiro capítulo. Tem que ler o eu. Está travando. Está travando. Manuel? Professor, travou. Sì, sì, è isso che sto dicendo. Mantenha desligata a telecamera, a câmera, che vamos ver se funciona melhor. Desliga a sua câmera. Capitolo primeiro. Manuel, sta mi ouvindo? Sim. Bom, vai. Ela canta. Sim, como traduz? Ela canta. Como traduz? Pera. Como traduz? Ela canta. Tem na página seguinte, tem vocabulário do texto que corresponde às palavras para ajudar, do mínimos, né? Menina canta. Vabbè, Manuel, nota zero. Eu já falei que a língua portuguesa tem muitos artigos, a língua latina não. Então a língua portuguesa exige o uso do artigo, tá? A menina canta. Ou uma menina canta, você escolhe, um artigo deve colocá-lo. Exato! A primeira linha, Manuel. Posso ler inteira? A primeira linha. São 3 orações. Vai. Ela canta, magistra educat, No. aquila. No. Non è educat. Tem a bráquia. Acento breve sobre o U, não pode colocar a tônica ali. Deve colocá-lo antes. Então não é Educat. Educat, esatto, bravissimo. Aquila. Esatto, la lettera U è pronunciata, né? Ma deve collocarlo sobre o primeiro A. Aquila, bravo. Aquila faz o quê? Aquila é... No, Deixa eu ver aqui. não falou a frase inteira. Aquila volat. volat, sim. Temos ela canta, magistra educat, aquila volat. Cosa significa tudo isso? A menina canta, a professora educa e a águia voa. Perfetto, molto bene.
como você sabe que é a menina e não as meninas? Ou seja, como sabe que é singular e não plural? Como sabe Porque o que... canta tem. O de baixo tem NT. E o de baixo também de menina é puele. Por Exato. isso que o de baixo é o plural e o de cima é o singular. Porque cantat é no singular. Puela também no singular. E o de baixo é no plural. Perfetto. Você explicou de maneira corretíssima. Se si lembra, già aprendemos con minimus che quando il verbo termina con te è tercera singolare, quando termina con nt è tercera plurale. Por isso que eu falei antes, o verbo geralmente é a última palavra da frase, mas é o primeiro que você deve olhar. Por quê? Porque é ele que indica o sujeito. Se o verbo è singular, o sujeito è singular. Se o verbo é plural, o sujeito é plural. Isso é matemático, não tem como errar sobre isso, né? Não tem dúvida sobre isso. Verbo singular, sujeito singular. Verbo plural, sujeito plural. E como aqui os três verbos cantat, educat e volat terminam com te, ovviamente os sujeitos estão no singular. Puella, magistra, aquila. Claro para todos? Sim? Claro, professor. Bem. Felipe, segunda linha. Puele canta, magistra educa. No, non è educand. Educa. No, Educa. no. Educand. Educa. Aquile volant. Sim. Como traduz? As meninas cantam, as professoras educam, as águias voam. Por que você colocou puelle? Como sabe que puelle é plural e não é singular? Porque puele terminou com E. E canta terminou com NT. O NT é a terceira pessoa no plural. Exato, é a primeira coisa que você deve olhar. Se o verbo está no plural, o sujeito é automaticamente plural, né? Lorena, terceira linha. Discípulos Sócrates. Poeta discípulos. No? Poeta recitat, né? Não pode colocar a tônica onde tem acento breve. Agrícola labora. Laborat, agricola, labora. O que significa isso? Aluno salta. Sim, no sentido de dançar, dança, né? Porque eles faziam uma dança pulada. Aluno dança. Poeta recitat. O poeta recita. Sim, tem palavras para ajudar. Depois, em vocabulário, tem todas as palavras, né? Deve ser usado. Depois, O agricultor trabalha. o agricoltor trabalha, exatamente. Maria Fernanda, dulcis in fundo, ultima linea. Dame Natan. Nattant. Natan. Regine. É regime? Regine, sì. Regine. Regnante. No, GN si pronuncia
Come NH, esatto. Regine regnant. Regnam. Sì? Navigam. No. Navigam. Naute navigant, esatto. Cuidado con l'accento, né? O che significa tudo isso? As rãs nadam. As rainhas reinam. Os marinheiros navegam. Brava, Maria Fernanda! E como você sabe que são todos sujeitos plurais? Porque nadam termina com NT, que Os verbos, a risposta é porque os verbos são plurais. Termina com NT, né? Sempre primeiro olhar o verbo. Nunca vou me cansar de falar isso, né? Depois vocês vão falar, meu Deus, que esclerótico, repete sempre as mesmas coisas. Mas porque é importante, é fundamental. Primeiro, olhar o verbo. Felipe, vocabulário, leia. Microfone, bom. Vocabulário. Poela, menina, canta, magistra, professora, mestra, educa. Não, não é educa. Educa. Não. Educate. Educat. Educate. Educa. Aquila, águia. Volat, voa. Discípula, aluna, discípula. Saltat, pula. Poeta, poeta. Recita, Não. recita. Não. Recita. Não. A tônica errada. Recitat. Não. Recitas. Não. João Pedro, como é a pronúncia correta? Recita. Não. Recita. Não. A tônica vai em cima da E. Recita. Recitat. Recita. Felipe, recitat. Recita. Recita. Agrícola. Agricultor. Labora. Trabalha. Ramo. Rãs. Nada. Minha. Regine. Regina. Rainhas. Regna. Não. Como Regra. GN se pronuncia com NH, né? Regnant. Reina, naute, marinheiros, naviga, Não. nativa, Não. João Pedro, como é? Regine. No, regine, ma estamos na última palavra. Regine. Última palavra. Navigante. Navigant, esatto. Felipe, navigant. navega, Sim. No, pode parar. Agora, João Pedro, pode ler a gramática devagar. Gramática. Em latim, não há artigo. Traduzamos a primeira frase com o auxílio do vocabulário. Puella. Puella canta. A menina canta. A frase latina é mais breve do que a portuguesa. Por quê? Porque em latim não há artigo. Por isso, em latim, a palavra puella pode igualmente significar menina ou a menina, ou ainda uma menina. Na sua opinião, João Pedro,
neste título Poella canta, é mais correto traduzir como a menina canta ou uma menina canta? A menina canta. Por quê? Por conta que é o título, aí tá chamando mais o A Menina Canta. Você conhece esta menina? Não, Sabe que nome tem? não. É por isso que é mais correto, mais racional, traduzir com uma menina canta. Mas se Emanuel, como fez, me traduz a menina canta, eu posso dizer não concordo na escolha do título, mas não posso dizer que está errado. Ele traduziu de maneira correta. Só que, pelo sentido lógico, como é uma menina que não sabemos quem é, a primeira vez que aparece, é mais correto usar um artigo indeterminado. Né? Se fosse uma menina que já conhecemos, que sabemos onde mora, quantos anos tem, etc., aí sim, a menina, porque já se refere àquela menina. Né? Mas isso eu quero dizer que não está errado que vocês traduzam com a ou uma. Né? No máximo posso dizer não concordo com a escolha, mas não que é errado gramaticalmente. Né? É isso que quero especificar. Porque o tradutor é responsável pela sua tradução. Ele é responsável. Né? No máximo posso dizer, não comprem livros traduzidos por Emanuel, porque ele erra as traduções dos artigos. Né? Posso dizer isso, mas não posso dizer Emanuel erra sistematicamente todas as traduções. Não. Ele traduziu corretamente. Entendeu, Emanuel? Não, tranquilo, vou falar bem de você. Tá? Vou fazer elogios fantásticos. E você mais me paga, mais elogios fantásticos eu faço para você. Tá? Né? Tá feliz? Sim. Maria Fernanda. O sujeito é o predicado. Tá. O sujeito no predicado. Tá bom. Analisando a primeira frase. Logo se vê uma oração simples. Sujeito, ela, predicado, canto. Podem-se analisar do mesmo modo a segunda e a terceira frases. Nas frases do segundo parágrafo, encontramos os mesmos sujeitos e os mesmos predicados, mas dessa vez no plural. Todos os substantivos... Vai devagar, que senão não conseguimos acompanhar. Tá bom. Ninguém te está perseguindo. Todos os substantivos dessa leitura terminam em A, no singular, em E, no plural, pronunciar é. Todos os verbos da leitura terminam em AT, na terceira pessoa do singular, em ANT, na terceira pessoa do plural. Bom, uma pergunta para Maria Fernanda. Como você define um sujeito? O que é o sujeito? É a pessoa? Pode ser uma coisa. Vou pensar um pouquinho. Como? Eu vou pensar. Pensa, reflita. Emanuel, o que é o sujeito? Explica para Maria Fernanda e para todos nós. O sujeito é quem o verbo, tipo, a menina canta. Quem que é o sujeito? A menina, porque quem que canta? A menina, ela é o sujeito. Então, explicamos melhor. O sujeito é quem realiza a ação do verbo, né? O verbo, como define o predicado? O verbo, eu prefiro chamá-lo de verbo. Como você define um predicado, Maria Fernanda? O que é um verbo? É uma palavra que? É uma ação.
È una parola che espressa una azione o un stato. Perché se io falo che Maria Fernanda è bonita, è il verbo ser, non indica un movimento di Maria Fernanda, perché Maria Fernanda, para ser bonita, non precisa se mexer, fazer uma ação. O nasce bonito o nasce feio, non tem outra coisa, né? É assim, a natureza de todo. É claro para todos? Agora vamos ver. Primeira coisa que nós devemos olhar é o verbo na frase. O verbo é aquela palavra que indica uma ação. É o verbo que indica o sujeito, ou seja, quem faz aquela ação. Né? É fundamental. São as primeiras duas palavras que precisamos olhar antes de traduzir. Primeiro o verbo, e o verbo indica o sujeito. Depois, imediatamente, escrevemos sujeito e verbo. Depois, outras partes da frase. Né? Tudo isso para não se perder. Senão se confunde, não lembra mais qual era o sujeito inicial, etc, etc. E mais a frase comprida, mais pode complicar. Por isso, não apenas você individuou qual é o verbo e qual é o sujeito, escreve imediatamente sujeito e verbo. Tá bom? Bom. Agora, primeiro exercício. Copiar a leitura sublinhando o sujeito. É só dizer qual é o sujeito. No título, Lorena, ela canta, qual é o sujeito? Por quê? Que ela fez ação. Exatamente. Ou seja, quando você observa o verbo, né? Canta, a pergunta é, quem é que canta? A poella. Então a poella é o sujeito, é ela que canta. Maria Fernanda, magistra educat, qual é o sujeito? Magistra, Por quê? porque ela que está fazendo a ação. De fazer o quê? Ela que está educando. Exato, ela que faz a ação de educar. Felipe, aquila volat, qual é o sujeito? Águia. Por quê? Ela que está fazendo a ação de voar. Ah, sim, você não consegue, não pode ser o sujeito desta frase. Você não pode voar. João Pedro, puelle cantant, qual é o sujeito? Weller, Por quê? por conta que o sujeito é a menina. A menina canta. No caso di puelle, As meninas cantam. ah bom, são elas que cantam. Manuel, magistra educant, qual é o sujeito? Magistra. Sì, Lorena, aquile volant, qual è il soggetto? Aquila. Eh sì, parece, come dire, infantil, né? Perché è una frase formata solamente por duas palavras, mas é sempre começando com simples, que depois aos pouco complica, né? Maria Fernanda, discípula salta, qual è il soggetto? Discípulo. Sì, Manuel, poeta recita. Poeta. Sì, Manuel, Felipe, agricola laborat. Qual è il soggetto? Agrícola. Sì. João Pedro, rane Nathan. Qual è il soggetto? Rane. 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 Maria Fernanda, regina regnant. Qual è il soggetto? Regina. Regine. Regine. Lorena, naute navigant. Soggetto. Não. Naute.
Agora, vamos ver quais são os predicados, ou seja, a gramática tecnicamente chama o verbo de predicado. Eu prefiro chamar o verbo de verbo, tá? Assim não vamos fazer confusão. Mas se vocês querem usar a palavra predicado, não está errada, pelo contrário, né? Agora, Emanuel, ela canta, qual é o verbo? Canta. Singular ou plural? Singular. Singular, bravo. Maria Fernanda, magistra educat, qual é o verbo? Educat. Singular ou plural? Singular. Sim. Lorena, aquila volat, qual é o verbo? Volat. Singular ou plural? Singular. Sim. Felipe, quelle cantant, qual é o verbo? Canta. Cantar. Sim. João Pedro, magistre educant, qual é o verbo? Educam. Singular ou plural? Plural. Emanuel, aquile volant. Verbo. Volant. Singular ou plural? Plural. Sì, Maria Fernanda, discipola saltat. Verbo. Salta. Singular ou plural? Singular. Emanuel, poeta recitat. Verbo. Poeta. Não, é recita. Falei errado. Singular ou plural? Singular. Sì. Lorena, agricola laborat. Qual è il verbo? Trabalha. Singular ou plural? Singular. Sì. João Pedro, rane Nathan. Verbo? Nathan. Singular ou plural? Singular. Nathan. Plural. Plural, termina con NT. Cuidado, né? Felipe, regine regnant. Verbo. Plural. Sì. Maria Fernanda, naute navigant. Navigam. Plural. Plural, sì. Agora, pôr no plural as frases do terceiro parágrafo. Ou seja, discípula saltat, como é no plural? João Pedro. Discipulant. O quê? Discipulant. Por que discipulante? Não é um verbo? Qual é o plural de discípula? Certain. Não. Qual é o plural de puella? Well. Não, puella é singular. No plural, como é? Well. Puelle, exato. As meninas, né? Lá temos as meninas cantam. Verbo plural, sujeito plural, puelle, né? Como é plural de discípula? Discipule. Discípule, plural de saltat. Certain. Certain. Esatto, termina con NT, saltan. Perfetto. Né? Felipe, poeta recitat, come è no plural? Come? Como? Non è sufficiente, il verbo também. Felipe, precisa manter perto do microfone, senão não dá para ouvir. Como é plural de poeta? Poete. Poete. Qual é plural di recitat? Recita. Con NT finale, sì. Lorena, agricola laborat, come è no plural? Agricole. Labora.
Laborant, exato, com NT. Agora, pôr no singular as frases do quarto parágrafo. Maria Fernanda ranenatant. Como é no singular? Jana, Sim? Nathan, Termina? Rana? Jana, Nathan, Ma o verbo também vai no singular. Jana, Nathan, Termina como? NT, No plural, ma no singular? Nathan, Sì, nattat, esatto. Manuel, regine regnant, come è no singular? Regina. Regina. Renat. Regna, esatto, bravo. Felipe, come è il singular di naute navigant? Nauta navigat. Exacto. ¿É claro para todos? Bom, agora vamos fazer um jogo fantástico, maravilhoso. Vocês vão mudar todos os verbos, trocam entre eles, tá? Vocês escolhem. Pode dizer que a águia educa, ou que a águia nada, ou que a águia pula, ou recita, ou canta, qualquer coisa, tá? Vamos ver. João Pedro, ela canta. Ao invés de canta, faz o quê? Ela canta. Não, espera lá. Você deve manter a concordância, né? Se o verbo é singular, o sujeito é singular. Se o verbo é plural, o sujeito é plural. Não pode mudar. Muda de verbo. Faz outra coisa. Ela Salta. salta. Sim. Felipe, che faz a magistra? Recitat. Como? Recitat. Non è recitat. Educat. No, non è recitat. A pronuncia che è errata, a tonica che sta errata. Magistra recitat. Felipe? No, ripeta, magistra recitat. Magistra recita. Nossa Senhora, non sto ti ouvindo. Antes ti ouvia muito bem, agora tem problema. Maria Fernanda, Aquila faz o quê? Áquila, isso aqui. Pode ser qualquer um mesmo que não dá sentido? Non importa che faccia sentido o no, coloca un verbo. Ah, tá. Laborat. Como? Laborat. Laborat. Aquila laborat, sì. Emanuele, puelle, fazeno che? Puelle? Welle nada. Natant. È isso? Sì. Lorena, magistre? Vo? Termina como? Com NT, volant. Non dá para entender a parte final, che è quella che mais interessa. Maria Fernanda, discípula, faz o quê? Cantat. Como? Cantat. Cantat, sì. João Pedro, poeta? Educat. Errada a pronúncia. Poeta. Educat. Educat, cuidado com os acentos, né? Felipe, agrícola, faz o quê?
No, espera. Era aquile, né? A palavra. Aquile. Aquile. Verbo. Felipe. Aquile. Nathan. Nathan, sì. E discipola? Felipe? Recita. È sbagliata a tonica, errata a tonica. Discipola? Trabalha. No. Anote. Pode usare un verbo recitar, ma collocandolo con la pronuncia corretta. O accento tonico. Come? Recitante. Recitat. 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 Recita. Lorena poeta. Cantat. Sì. Emanuela agricola. Agrícola. Agrícola regna. Regna. Sì. Maria Fernanda Rane. Runner. Naviga. Naviga. Sì. João Pedro Regine. Regine. Naviga. Naviga. Sì. Naute Emanuele. Terminò Emanuele? Nota 0. Você deve prestar atenção na aula. Naute fazem o quê? Naute. Naute. Naute recita. Naute, singular ou plural, menino? Eu quis dizer nauta, mas recita. Eu falei naute. Recitante. Errada a pronúncia. É a tônica. Recitant. Pela milésima vez. Recitant. Tá? Recitant. Ok? Agora, dizer em latim. Não, eu deixo o exercício 6 para a próxima vez. Para vocês. Cuidado com singular e plural. Se o sujeito é singular, o verbo deve ser singular. Se o sujeito é plural, o verbo deve ser plural, né? Maria Fernanda, pode falar. A gente vai fazer isso no caderno mesmo ou a gente vai. O que a gente vai fazer aonde? Repita a pergunta. No quaderno ou... A gente vai escrever aquelas frases no caderno e depois fazer um latim? Não tem problema como cada um quer fazer. Eu sempre quero lembrar que escrever ajuda a memorizar. Não pode manter tudo na cabeça.
Eu acho que se vocês têm um caderno para fazer tarefas, é melhor. O meu já foi feito. Tá bom, né? Agora eu marco aqui exercício número 6 pela próxima vez. Tá bom? Emanuel pode falar. Professor, então a gente só vai fazer até o número 5? Não entendi. O exercício a gente só vai fazer até o número 5? Não consigo entender a pergunta. O que é o número 5 de quê? Exercício? Professor, a gente vai ter que fazer até o número 5 do exercício, não vai ter que fazer o 6? Eu falei número 6. Exercício número 6 pela próxima vez, não 5. O 5 já fizemos. Professor, eu tô perguntando, a gente vai ter que fazer até o número 5. Para fazer o quê? Não entendo. Nós fizemos os 5 exercícios assim, oralmente, falando. Eu preciso que pela próxima vez vocês façam sozinhos, cada um na sua própria casa, o exercício número 6. Entendi. Que é formado por várias frases, tá? É por isso que eu falei, cuidado para manter a concordância entre Então a gente tem que fazer isso em casa. É claro, né? É sim, né? É sim, né? Exercício para fazer em casa, né? Se você sabe o endereço de Maria Fernanda, pode fazer junto com ela. Vai na casa dela e fazem juntos, tá? Ou senão, cada um faz na sua própria casa. Eu moro aqui em Cascavel, não sei se você está aqui perto ou se está longe. Se quer vir na minha casa, pode entrar, não tem problema. Claro, mas você vai fazer sozinho, em cada caso. Então, exercício número 6 deste capítulo, capítulo 1, né? Manuel, se lembra? Quando conversamos com sua mãe, eu falei, no final de cada capítulo tem exercícios para fazer como dever em casa, tarefa, né? Agora, vamos ver o capítulo 2. Felipe, capítulo 2. Magistre et discípulo. Como está escrito? Felipe, esteja perto do microfone. Magistre et discípulo. Sim, o que significa? A professora e as discípulas. Exato, a professora e as alunas. Como sabe que magistra é singular e discípulo é plural? Que discípulo terminou com E. Brava. E magistra termina com Por perfeito. isso que magistra é no singular e discípulo é no plural. Bravissimo Felipe, essa é a risposta correta. Maria Fernanda, primeira frase. Semprônia é magistra. Magistra Magistra. significa Semprônia e Semprônia. Cadê E? até est. Então, Semprônia é Semprônia é a professora. Exato. Emanuel, próxima oração. Lívia é discípula. Lívia é a aluna? Sim. Lorena, próxima.
Sì? Aluna. Alunna e discípula. Cuidado com o singular e plural. Cuidado, prestem atenção. As alunas. Estão atentas? Sim. Ou sono aplicadas, ou sono atentas, ou estão atentas. Porque tem um microfone. Ah, bom, estava fazendo barulho. Porque o verbo sum, ser, tem significado de ser ou estar, né? João Pedro, próxima oração. Júlia, Não, é Júlia. Júlia, F. Silvia, Coque. Quoque. Coque. Quoque. A letra U é pronunciada. Coque. Discípula, Sum. Sim. Júlia e Silvia também são alunas? Bravo, exatamente. Discípula é singular, discípule é plural. Magistra é singular, magistre é plural. Né? É claro para todos? Emanuel, próxima oração. Microfone. É a Magistra Educat. Ma onde Me você, perdi. ma Me onde, perdi. ma onde você está? No, a discípula. Discípula bona semper cedula est. Sim, que significa Aluna boa sempre atenta? uhum. Colocou artigo? Sim. Bom, não esqueça. Pode colocar também uma boa aluna sempre está atenta, ou está aplicada, ou é aplicada. Tá bom? Paramos aqui.